Boa noite, igreja. É uma alegria nós podermos estar mais uma vez na casa do Senhor para poder transmitir até você que está aí na sua casa mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, por você que está nos assistindo. Faça desse momento um momento de culto, reúna a sua família na sala, onde você estiver, mas louve ao Senhor conosco. Agradeça ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado do teu povo. Esse Deus que é um Deus grande, um Deus que faz milagres, um Deus que abre as portas e que ninguém fecha. Esse é o nosso Deus. E por isso nós estaremos prestando esse culto ao nosso Deus, dizendo com este louvor que o nosso Deus é um Deus grande. Adore o Senhor.
E nós, seres tão insignificantes. E nós vamos ver agora a palavra de Deus na carta de Tiago, no capítulo 1, o versículo 2 e 3 e 4. Meus irmãos, sintam felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Estamos atravessando uma época difícil, uma época em que nós não podemos sequer reunir como igreja. Mas esse momento de tribulação, Tiago vem dizer para nós que esse momento de tribulação deve produzir em nós uma esperança e uma perseverança. Nós devemos perseverar na fé, porque tudo isso vai passar. E eu quero dizer para você que está nos assistindo nesta noite, que a sua fé possa ser uma fé persistente. Não desanime, não olhe para um lado nem para o outro, siga firme olhando para Jesus, porque Ele tem cuidado de vós. A irmã Vânia vai estar orando, agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua família, agradecendo a Deus por este momento. Senhor Deus e Pai, Jesus Cristo, muito obrigada, Deus, porque o Senhor separou, Deus, este momento, Senhor, para nós estarmos aqui, ó Pai. Agora te pedimos, Senhor, que o Senhor venha receber, Pai, o nosso louvor, Senhor, e a nossa adoração. Jesus querido, muito obrigada, Senhor, por cada pessoa que estão, Senhor, ouvindo a Tua palavra nessa noite, Pai. Que elas possam, Deus, ser tocadas, Senhor, pelo Senhor, ó Deus. E que possamos, Senhor, a cada dia continuar firmes, Pai, com o Senhor, ó Pai. Continue, Senhor, cuidando de nós, Pai. Continue, Senhor, nos protegendo, Pai, como o Senhor tem feito, Pai, por todo esse tempo, Pai. Agora, Senhor, acalma, Senhor, os nossos corações, Pai. Fortalece, Senhor, as nossas vidas a cada dia, Pai. Para que possamos, Senhor, passar por isso tudo, Pai, o que o povo está passando, que o mundo está passando, Pai. Mas saber, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Que o Senhor não nos abandona, Pai. E cremos, ó Deus, que daqui a pouco isso tudo vai passar, Pai. Continue, Senhor, conosco no decorrer deste culto, Pai. E continue, ó Deus, falando para os nossos corações, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por este momento. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar e imaginar que você faz parte de um reino eterno? O reino do Senhor é eterno. Esse início do reino do Senhor é eterno e que os povos vão se curvar, que as mãos vão se levantar e que as bocas vão se abrir para dizer que Tu és o Rei. Por isso nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite.
Você pode ter certeza de uma coisa: tudo que você pediu a Deus, no tempo dele, Ele vai fazer. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, mas diz também que todas as coisas contribuem para o agradecimento a Deus. Acredite, Deus pode fazer.
perdoa-nos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Muito obrigada, Deus, por tudo que foi falado, tudo que foi cantado. Eu te entrego, ó Deus, tudo no seu altar, porque tudo que foi feito aqui é para engrandecer o seu santo nome. Nós te adoramos, ó Deus, em espírito e em verdade. Nós te amamos, Paizinho. Sem ti, ó Deus, nada somos. Sem ti, nada podemos fazer. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estou muito feliz em poder retornar com essa mensagem nessa noite, tendo já ouvido a mensagem de domingo passado, que foi uma bênção, através da nossa irmã Rosélia. Muito obrigado, minha irmã, pelas palavras que a irmã então fez ali, representando a igreja e trazendo de Deus a mensagem aos nossos corações no último domingo. Deus abençoe sua vida, sua família. Quero agradecer também a toda a igreja Batista Cidade Nova, que esteve participando daquele momento tão belo, aquela cesta a qual eu recebi lá em casa, aquela cesta de café da manhã. Agradeço também pelo presente que recebi e já estou aqui usando hoje esta camisa para pregar a mensagem de hoje. Queridos, tudo isso nos mostra como que Deus tem sido maravilhoso comigo e com a igreja, nos fazendo ser um em Cristo Jesus, sendo servos uns dos outros. Que Deus abençoe sua vida, Igreja Batista Cidade Nova. Eu sou grato a Deus por sua vida, em minha vida e na vida da minha família. Amém? Eu quero então iniciar este momento, antes da mensagem, eu quero orar por você. Você, representante da Igreja Batista Cidade Nova, você também, ouvinte que está nessa noite ouvindo aqui essa mensagem que daqui a pouco iremos estar trazendo ao seu coração. Feche seus olhos. Senhor, Deus e Pai, quero te agradecer, ó Deus, pela vida da minha igreja, Igreja Batista Cidade Nova, igreja pela qual, ó Deus, o Senhor me levantou, ó Deus, para o ministério, para pastoreá-los. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, a todos os irmãos dessa igreja, Pai, do maior ao menor. Abençoe, Pai, de igual forma, ó Deus, para que nós possamos perceber, ó Deus, o toque do Senhor em nossas vidas, na vida de nossas famílias também. Sabemos, ó Deus, que a bênção do Senhor, ela vem, ó Deus, dos céus e recai sobre nós. Abençoe, Pai, a diretoria estatutária. Abençoe, Deus, aos irmãos cooperadores, ó Deus. Ó, Pai, que palavra tão linda. Irmãos cooperadores. Palavra essa que nós temos aprendido aqui nessa carta de Filipenses, que iremos meditar daqui a pouco novamente. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada irmão que se dedicou naquela homenagem ao seu pastor no último domingo. E abençoe também os corações de todos os ouvintes, todos eles, ó Pai, sejam membros da Igreja Batista Cidade Nova, ou ouvintes, ó Deus, ou membros de outras igrejas que estão nos assistindo nessa noite. Abençoe o coração de cada um para receber a Tua mensagem nessa noite. Amém. Muito obrigado, então, igreja. Nós vamos estar nesse momento meditando na palavra do Senhor, no texto que está em Filipenses 4, versículos do 10 ao 23. Filipenses 4, do 10 ao 23. Diz assim, então, a palavra do Senhor: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado,
pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho estou mais do que suficiente e amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Versículo 20. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Amém. Queridos, nessa noite eu quero meditar com vocês, meus queridos irmãos, sobre esse texto que está justamente findando o momento nosso nessa carta de Filipenses. E com esse texto eu quero pensar com você no seguinte tema: uma igreja vivendo na dependência do amor de Deus. Uma igreja vivendo na dependência do amor de Deus. Esse é o nosso tema dessa noite. Chegamos então ao fim desta carta enviada à igreja de Filipenses. E agora, nestes últimos versículos, vamos perceber, meus irmãos, quais foram as últimas e preciosas orientações do apóstolo Paulo a esta igreja. Quando vivíamos no tempo em que nos comunicávamos por carta, por correio, né? Lembro-me que na maioria das vezes, ao final de cada carta, era dedicada uma palavra de agradecimento e saudação ao seu destinatário. Hoje nós temos o WhatsApp, então facilita a comunicação. Mas na época da carta eu me lembro, né, como que nós fazíamos então o desfecho final ali daquela carta, nos despedindo com uma saudação então ao seu destinatário e um agradecimento também ao seu destinatário. Aqui, nesta carta aos Filipenses, o desfecho ele não foi diferente. Isso porque o apóstolo Paulo dedica esses últimos versículos para agradecer à igreja pela oferta recebida e que serviu amplamente para custear as suas despesas na prisão, uma vez que ele estava preso por pregar o evangelho. É interessante que o apóstolo fala justamente isso no versículo 18. Olha, estou amplamente suprido com a oferta de vocês. Mas o apóstolo Paulo também deixa ao final desta carta a sua saudação aos irmãos da igreja de Filipos, os quais ele chama de santos. E aí nós vamos perceber que em volta desse texto circula uma grande ideia. E nela nós vamos aprender que o crente, ao dedicar a sua vida de inteira devoção a Deus, ele se torna parte da igreja de Cristo Jesus
E como igreja somos levados a participar das lutas uns dos outros, meus irmãos. E também somos levados a compartilhar do que temos com aqueles que mais necessitam. Visto que fazemos parte de uma grande igreja, a Igreja de Cristo Jesus nessa terra, uma igreja santa de um Deus que é santo. Por isso, em primeiro lugar, nesta mensagem, o primeiro tópico dessa mensagem, nós vamos entender que como esse texto ele vai nos abençoar, como que esse texto ele vai nos ensinar que nós precisamos ter uma vida de inteira dependência no Senhor. Nós precisamos ter uma vida de inteira dependência no Senhor. Percebemos, meus irmãos, que logo nesse primeiro versículo 10, a alegria do apóstolo com a ajuda financeira que a igreja lhe concede é notória. Ele está feliz, ele está alegre com essa ajuda, porque ele está preso e ele não tinha como custear suas despesas, e a igreja então envia a oferta para custeá-las. Mas há aqui, nesse primeiro versículo, muito mais do que o agradecimento do vil metal. Há também aquilo que o apóstolo pontua sabiamente como o interesse da igreja pela sua vida. A igreja demonstrou um total zelo pela vida daquele que lhes pastoreava, por carta, mesmo que à distância e de dentro de uma prisão romana. Isso, meus irmãos, nos faz lembrar da gratidão que eu, pastor Tiago, tenho a Deus pela vida desta igreja. Porque mesmo à distância, nesse isolamento, a igreja tem tido o zelo com o seu pastor. A homenagem ao Dia do Pastor na última semana foi algo maravilhoso. Algo maravilhoso. E percebo neste tópico desta mensagem semelhanças entre a igreja de Filipos com a igreja a qual eu aqui pastoreio. Quando tomei a decisão de fazer a exposição dessa carta de Filipenses a essa igreja, bem sabia eu que Deus ele falaria poderosamente ao coração de cada irmão. Por isso, hoje, consigo, meus irmãos, identificar claramente as marcas da Igreja de Cristo na vida da minha igreja amada. Amada Igreja Batista Cidade Nova. Eu consigo vislumbrar essas marcas semelhantes. Estas marcas, Paulo também identificou na igreja de Filipenses. E sendo aquele que era responsável por alimentar, ou seja, a igreja, Paulo alimentava a igreja com as suas palavras, mesmo que à distância, com cartas, ele era então responsável por isso. E ele então tem essa prudência ao escrever essas palavras nessa carta de Filipenses, para poder então orientar essa igreja a viver na dependência do Senhor. Ele, o apóstolo Paulo, ele tinha esse cuidado de orientar a igreja a viver na dependência do Senhor, conforme diz aqui os versículos que lemos iniciais. E aí, nestes versículos de 11 a 13, o apóstolo ele reconhece que não possui qualquer tipo de necessidade, pois já aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância, certo de que nada vai impedi-lo de cumprir o seu propósito de servir a Cristo, aquele que tem o poder de realizar todas as coisas em sua vida. Por isso, o apóstolo diz no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece.
Esse é o reconhecimento daquele que percebe que a sua vida depende totalmente do Senhor. E com isso, como ministro dessa igreja de Filipos, ele recomenda a essa igreja que também tenha essa total dependência do Senhor em suas vidas. Sendo assim, meus irmãos, nesta noite, isso me leva a perguntar: se você é capaz de manter a sua alegria em Cristo, mesmo diante das aflições deste mundo ou qualquer outra circunstância que tenha que enfrentar, qual será a sua resposta? Você é capaz de manter a sua alegria em Cristo, mesmo diante das aflições desse mundo ou de qualquer circunstância que você esteja enfrentando? Aprenda a confiar em Deus e nas promessas de Deus e no seu poder e no poder de Cristo Jesus, pois isso irá ajudá-lo a manter-se contente, da mesma forma que o apóstolo diz que está contente, mesmo passando por lutas e provações. Deus suprirá, meus irmãos, todas as nossas necessidades, mas de uma forma que só Ele sabe ser a melhor para nós. Deus sabe qual é a melhor forma de suprir as nossas necessidades, porque Ele tem o controle de tudo em suas mãos, inclusive de nossas vidas. Portanto, deixe Deus guiar e controlar a sua vida e faça parte de uma igreja participante das lutas uns dos outros, mas que também sabe compartilhar o que tem com os que mais necessitam. Esse é o nosso segundo ponto da mensagem dessa noite. Uma igreja que é participante não só das lutas uns dos outros, mas que também sabe compartilhar com aqueles que mais necessitam, compartilhar aquilo que tem, aquilo que possui com os que estão necessitados. Durante essa pandemia, meus irmãos, vejo também traços semelhantes da igreja de Filipos, que se assemelham então com a nossa igreja. Pois conforme lemos nos versículos 14 ao 19, temos participado das tribulações e lutas uns dos outros, conforme a igreja participou das lutas vividas pelo apóstolo, mas que também sabia como compartilhar dos seus recursos para suprir as suas necessidades e as necessidades então do seu semelhante. Somos também uma igreja que compartilha e supre as necessidades uns dos outros, seja entregando mantimentos àqueles que mais necessitam, seja com os nossos dízimos e nossas ofertas, mantendo a casa do Senhor em dia com suas obrigações e tendo condições de ajudar a outras pessoas, a outras famílias da nossa comunidade. Sim, nós somos essa igreja de Cristo Jesus. A Igreja Batista Cidade Nova, ela tem essas marcas de uma igreja que coopera com o Evangelho, com uma igreja que compartilha com os mais necessitados, ajuda aqueles que mais precisam. Nós somos essa igreja. Quando ajudamos os necessitados, nossas ofertas, elas beneficiam tanto aqueles a quem recebe, quanto a nós também. Isso porque aprendemos a desenvolver o espírito de amor, misericórdia e devoção a Deus. Ao mantermos então o compromisso de dizimar e ofertar, fazemos não porque Deus nos obriga, mas porque Deus ama ao que contribui com alegria. E para Deus, os nossos dízimos e ofertas são para o sustento da igreja e da sua obra aqui na terra.
Paulo compara a oferta da igreja, no versículo 18, a uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. A oferta, os dízimos da igreja, a oferta que ele recebeu, está comparando a uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Por isso, existe a importância de sermos dizimistas fiéis ao Senhor, porque o dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor. E a igreja continuará fazendo com que a mão de socorro de Deus chegue aos necessitados através de cestas básicas ou de qualquer outra ajuda imediata que a igreja possa levar. Quando você, meu irmão e minha irmã, contribui, quando você, meu irmão e minha irmã, dizima, você está contribuindo para que a mão do Senhor alcance as famílias necessitadas dessa comunidade. Certos de que a ajuda da igreja a esses necessitados servirá para demonstrar também o amor pelas almas perdidas. Uma pessoa não crente, ao receber mantimentos vindos da igreja, recebe também o Evangelho de Cristo, porque Cristo nos deixou este ensinamento, meus irmãos. Ele não desamparou os necessitados. Por isso, Cristo realizou a multiplicação de pães e peixes para uma multidão, sem fazer qualquer distinção de pessoas. Jesus, quando foi fazer a multiplicação de pães e peixes, ele não fez o seguinte: olha, vamos separar aqui os crentes e os não crentes. Não, ele não fez isso. Ele pegou e repartiu. Deu bênçãos aos céus e repartiu. E todos os que estavam ali se alimentaram. Assim, a igreja de Cristo Jesus, ela não faz distinção de pessoas. Ela ajuda aos necessitados. Eu vejo marcas dessa igreja de Filipos semelhantes com as de nossa igreja. Uma igreja que ajuda aos mais necessitados, sem olhar a quem, sem fazer acepção de pessoas. Nós somos a Igreja Batista Cidade Nova. Hoje, este ato de Cristo, Jesus, comparando com a multiplicação de pães e peixes, ele pode ser reproduzido através de nossas vidas, nos tornando então o terceiro ponto dessa mensagem, uma igreja santa. Uma igreja santa. Ao findar a carta, Paulo saúda aos crentes de Filipos, referindo a eles como uma igreja santa, nos versículos 21 e 22. Somos uma igreja santa de Cristo Jesus, meus irmãos. E assim sendo, precisamos viver como santos homens e mulheres de Deus nessa terra, não se tornando causa de tropeço para outras pessoas, inclusive os não crentes. A igreja é conclamada por Deus a viver uma vida de inteira santidade. De inteira santidade. Por isso, quero fazer uma citação aqui, lá do livro de Levíticos 11:44, quando diz: a palavra do Senhor ao povo foi: sede santos, porque eu sou santo. Cito também aqui 1 Pedro 1,15, quando diz: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pedro aqui diz que devemos ser como nosso Pai Celestial, santos em tudo o que fazemos. Santidade, meus irmãos, significa ser totalmente dedicado a Deus, separado para o seu uso e afastado dos pecados e da sua influência. Devemos ser separados e diferentes do mundo. As qualidades de Deus em nossas vidas nos tornam diferentes, meus irmãos.
Não podemos nos tornar santos por nós mesmos, mas Deus nos dá o seu Espírito Santo para ajudar a obedecê-lo e para nos dar poder para vencer o pecado. É o Espírito Santo que nos ajuda a vencermos, meus irmãos, essas lutas contra o pecado. Não use de desculpa de que você não pode evitar cair no pecado. Não use essa desculpa. Conte com o poder de Deus para livrá-lo do domínio do pecado. Todo cristão é chamado a viver uma vida de santidade. E por isso, meus irmãos, nós devemos permanecer espiritualmente separados das maldades do mundo, mesmo convivendo de perto com os ímpios. Ser santo em um mundo profano não é fácil, não é fácil. Mas Deus não pede que façamos isso sozinhos, pois para isso é necessária a presença de Cristo em nossas vidas. Podemos ter essa certeza lá em Colossenses 1, 21 e 22, quando diz que antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Deus nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo Jesus, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E esses somos nós, a Igreja Santa de Cristo Jesus. Portanto, Deus nos tem como uma igreja santa. E precisamos fazer com que a nossa comunidade nos veja também como homens e mulheres santos do Senhor Jesus. Quero concluir, meus irmãos, nesse momento, com as seguintes aplicações para a sua vida, para você levar essa semana contigo no seu coração. E a primeira aplicação é que para você seja, então, totalmente dependente do Senhor, meus irmãos. Ore, permitindo que Deus conduza cada passo da sua vida. Nós precisamos ser daqueles que entregam cada passo da vida ao Senhor. Senhor, olha, eu estou indo para uma entrevista de emprego. Senhor, vá na frente, tome meus passos. Senhor, estou indo para o meu trabalho. Vá na frente, tome meus passos. Senhor, eu vou estudar. Eu estou preparando esse estudo aqui porque eu quero passar numa prova. Eu quero passar num concurso. Eu quero tirar notas boas no colégio. Senhor, tome a frente dos meus estudos. E assim nós vamos caminhando, meus irmãos, como Igreja Santa de Cristo Jesus, que depende de Deus a cada passo que dá. A segunda aplicação: faça parte da grande ação da Igreja de Cristo nessa terra. Contribua para que a igreja possa compartilhar com aqueles que mais necessitam. Se nós não contribuímos, como a igreja vai poder ajudar os que mais necessitam? Como a igreja vai poder, então, se manter nessa localidade? Nós somos aqueles que fazem a parte da igreja. Nós, então, contribuímos para que a igreja possa compartilhar com aqueles que mais necessitam. E em terceiro e último lugar, a terceira aplicação dessa noite: seja um santo homem e uma santa mulher de Deus e tome a decisão de fazer parte de uma igreja santa que pertence a um Deus que é santo. Nós precisamos ser santos de Deus. E eu sei que você, meu irmão, minha irmã, que participa conosco aqui na nossa igreja, você é um santo, você é uma santa de Deus. Continue assim, não se esqueça dessa palavra, porque como santos que somos da Igreja de Cristo nessa terra, nós precisamos nos comportar
como esses santos, comportamento de estudo em nossas vidas. Amém, queridos? E para você que está nos ouvindo, que ainda não tomou uma decisão por Cristo, decida fazer parte dessa igreja santa. Entregue sua vida a Jesus. Não perca tempo. Não perca tempo. O dia de amanhã só Deus sabe. Entregue sua vida a Jesus. Amém? Deus abençoe a todos então que nos ouviram nessa noite. Deus possa então fazer milagres em sua vida, proezas em sua vida, na vida da sua família, porque nós pertencemos a um Deus de milagres. Feche seus olhos então. Senhor Deus e Pai, neste momento eu te agradeço porque a tua palavra, Deus, foi pregada aqui aos corações. Te pedimos tão somente que o Senhor possa, Deus, nos permitir que consigamos fazer dessa palavra, possa produzir então frutos em nossas vidas, porque nós queremos praticá-la. Nós precisamos praticar os teus ensinamentos, Pai, porque se não praticarmos, de nada adianta. Muito obrigado, Pai, em nome e por amor de Jesus, pelos ouvintes que estão até esse momento conosco assistindo essa mensagem. Abençoe a minha igreja, abençoe, Pai, nossos irmãos em Cristo Jesus, abençoe, Pai, a todos os que estão nos ouvindo, independente do estado, independente da cidade, abençoe a todos dos quais ouviram e essa mensagem pôde então chegar aos seus corações. Amém? Durma em paz então, queridos, que Deus possa te abençoar. Tenha uma semana de bênçãos no Senhor Jesus.